Olá, sejam todos muito bem-vindos. Salve, salve, meu povo. Mais um projeto 447 Nutrir Consciente. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que não é muito falado, né? Algo que não é muito abordado. Pelo menos eu não vejo, né, muitas pessoas falando a respeito. Então, boa tarde para quem está chegando. Sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade. A ideia é a gente trocar um papo mesmo, falar sobre os aspectos que envolvem o comer, né? O comer com consciência, né? O nutrir consciente e o que faz a gente optar pelos alimentos que a gente opta todos os dias. O que faz com que a gente coma, o que a gente escolhe comer todo dia. Então eu vou fixar o comentário aqui, o título da nossa live de hoje. Então, enquanto eu faço isso, vocês podem ir compartilhando essa live com quem vocês acham que pode se beneficiar também desse conteúdo, com quem tem interesse, quer entender um pouquinho mais, né, sobre a questão alimentar, com esse tema um pouco mais de consciência. Então tem um aviãozinho assim no cantinho da tela, vocês podem compartilhar aí, e aí o Insta entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Então hoje a gente vai falar por que a gente come, então por que você come o que você come. Já pensou nisso? Então por que você come o que você come? Bora, meu povo! Alguém já se perguntou alguma vez? Né? A gente faz isso de uma forma tão automática, todos os dias, pelo menos 3 vezes ao dia aí, acredito que pelo menos isso as pessoas comem. E a gente precisa comer, né? É o combustível que a gente tem para poder continuar desempenhando as funções do dia a dia e para fazer o nosso corpo funcionar. E por que a gente come os alimentos que a gente come no dia a dia? Então eu vou trazer para vocês algumas considerações que eu tenho percebido, né, de alguns estudos, alguns livros, textos, reflexões minhas aí, e aí a gente vai refletir juntos a respeito desse tópico, né? Por que a gente escolhe comer o que a gente escolhe, né? O que a gente come ali. Eu não sei vocês, mas há pouco tempo, quando eu resolvi estudar um pouco mais a fundo a questão da alimentação e mudei, né, os meus hábitos, eu comecei a perceber, sem ir para fora, né, para os estudos, o que os estudos e os médicos estão dizendo, mas em relação à minha vida, ao que eu sempre fiz, né, observando mesmo o quanto que eu mesma segui por muitos anos um padrão ali, algo que foi estabelecido em casa, né, num ambiente onde eu sempre vivi ali, pelos meus pais, principalmente pela minha mãe. Eu cresci, eu e a minha irmã mais velha, e junto com a minha mãe foi mãe solteira, então tudo que eu tenho de lembrança de alimentação ali veio dela. E minha mãe foi uma pessoa que trabalhou muito, como ela era mãe solteira, ela precisava trabalhar para poder sustentar, né, a casa, pagar as despesas todas, então ela não tinha muito tempo para cozinhar, mas a gente tinha as lembranças que eu tenho em relação à minha comida são da comida dela. Então ela sempre fazia o possível, né? Ela cozinhava pra gente. A gente não tinha, principalmente na infância, acesso a muitos alimentos processados e ultraprocessados, porque era então uma coisa não muito acessível. Então refrigerante era uma coisa que a gente tinha em festas e datas mais comemorativas, não era algo que tinha todos os dias. E eu me lembro de almoçar na casa de amigos, de colegas de infância, assim, em que eu me surpreendia dessas pessoas terem acesso a refrigerante, por exemplo,
todos os dias ali durante a refeição. Eu achava super chique, né? Eu gostaria de ter aquele acesso na época, mas hoje eu percebo o quanto que essa questão, na verdade, me beneficiou, né? Beneficiou a minha saúde. Então eu me lembro da minha mãe cozinhando, fazendo pão, fazendo rosca, me lembro dela fazer churros, ela fazia umas rosquinhas assim, tipo sonho, sabe? E a gente participava disso, de algumas dessas preparações, assim. E então tudo que eu carreguei ali por muito tempo veio disso, assim. Tenho lembranças das épocas que eu ficava na casa da minha avó, passava férias na casa da minha avó, com os meus primos. E aí a avó é aquela coisa, né? Sempre cozinhando muito. Então eu lembro de comer as comidas da minha avó e ela sempre fazia doce, aqueles doces caseiros. Ela acordava cedo para assar pão de queijo, para fazer rosca doce também. Então eu cresci nesse ambiente. E consequentemente, quando eu passei a cozinhar, aquilo que eu comia, aquilo que eu tinha visto, né? O contato com que eu tinha tido até o momento. Então, assim, eu percebi quando eu comecei a mudar a minha alimentação o quanto de hábitos que eu tinha que eram meio que automáticos, que foram passados de geração em geração ali, que eu fui reproduzindo. E muitas vezes sem pensar se aqueles hábitos eram para mim naquele momento, né, principalmente no momento de vida em que eu estava vivendo, se eram saudáveis ou não. Então, por muitos anos eu tive problema, e não é novidade para ninguém, de intestino preso. E aí o meu intestino não funcionava por nada nesse mundo. Eu podia comer muito bem verdura, fruta, tomar bastante água, me exercitar, né, fazer todos aqueles protocolos, né, que a gente sabe que ajudam ali no funcionamento do intestino, mas não funcionava. Foi quando eu parei de comer a carne que eu percebi o quanto que ela me fazia mal. Então era algo que eu não fazia ideia. E depois que eu parei, né, de comer a carne, eu percebi que eu não gostava, não era algo que eu gostava de comer, era algo que eu comia por hábito, porque eu cresci comendo um arroz, feijão, uma salada e a mistura que era sempre uma carne. E aí a gente não se questiona, não se pergunta muitas vezes o porquê que a gente está comendo aquele alimento, né? Então eu comecei já a me observar e a perceber o quanto que a gente segue, né, uma programação ali, a gente segue alguns padrões, até em questões mais simples, né? Na hora que a gente está cozinhando, muitas vezes, né? Então a gente tem o hábito de fazer o arroz da forma como a gente aprendeu a fazer o arroz. Então a gente vai, geralmente, né, a maioria das pessoas coloca o óleo e aí pica uma cebola, um alho e aquilo. E aí você nunca pensa em fazer de repente um preparo diferente. Você nem sabe que às vezes é possível fazer um arroz de uma forma diferente. Então, às vezes a gente consegue fazer um arroz muito mais nutritivo, muito mais saboroso. Basta a gente ir tentando sair daquele padrão em que a gente está enquadrado, né? E se a gente for pensar um pouco mais agora sobre a nossa evolução, o quanto que como que a gente evoluiu, na verdade, né? O quanto a gente foi mudando desde os nossos ancestrais, né? Da época pré-histórica aí, a gente percebe que muitas coisas que a gente faz hoje sem ter muita consciência não beneficiam a nossa saúde. E a gente não sabe que não beneficia, a gente só sabe, como eu comentei agora com vocês, quando a gente para de reproduzir aquele padrão, né? Então, o ser humano, de acordo com as pesquisas aí, né, tem cerca de 350 mil anos. Então, ao longo desses anos todos, a gente foi evoluindo, né? E se a gente pensar como que a gente evoluiu, a gente era adaptado para um cenário de escassez. O nosso corpo ali era adaptado para aquilo, né? Então, os nossos ancestrais, para adquirir o alimento, precisava trabalhar duro ali, ralar pra caramba,
em busca, né, e em busca de fruta, de verdura, né, subir em árvore para pegar, né, o fruto aí, caçar, então gastava-se muita energia. E aí, naturalmente, a gente precisava optar por alimentos mais calóricos, porque naquela época os alimentos mais calóricos iam contribuir com a nossa sobrevivência, porque imagina, eu fico o dia inteiro em busca de comida e aí eu como só umas frutas vermelhas ali, umas frutinhas, algumas coisas desse tipo. E como que aquilo vai me sustentar ao longo dos dias, né? Então, entre comer algo com menos caloria e algo mais calórico, né? As raízes ali que a gente encontra na terra, uma caça, né? Algo que vai sustentar por mais tempo, a gente precisava optar, né? A gente tem até uma carga genética que faz com que a gente opte por alimentos de uma alta densidade calórica, para a gente poder manter, né, o nosso corpo funcionando, ter energia, uma reserva de energia aí, para ter as funções funcionando aí por mais tempo. Então, por causa disso, a gente hoje continua carregando essa carga, né, de escolher alimentos mais calóricos ao invés de alimentos com menos caloria e mais densidade nutricional, no caso, né? Então, é um mecanismo de sobrevivência do nosso corpo. Só que hoje, diferentemente da época dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, a gente não vive mais um cenário de escassez, né? Graças a Deus, assim, a gente tem mais acesso de uma forma muito mais fácil ali, mais prática aos alimentos. Antigamente a gente precisava ter outras técnicas até para preservar o alimento. Hoje a gente tem geladeira, a gente tem os produtos que são enlatados, empacotados, né, encaixotados, processos de pasteurização ali que conservam, né, o alimento por mais tempo na prateleira. Então a gente não tem essa questão de que vai acabar, né, não vou conseguir conservar e não vou ter mais, então eu preciso estocar. Então esse é um ponto que faz com que a gente opte por alimentos mais calóricos aí, né? Ao invés de pensar em alimentos que tenham necessariamente mais, né, nutrientes do que calorias ali, né? Então é um mecanismo que o corpo mesmo desenvolveu. E aí a gente tem pesquisas hoje que mostram testes que foram feitos, assim, e a gente até pode fazer esses testes, né, com bebês, com crianças, na introdução alimentar, por exemplo. Que se você coloca, né, na frente das crianças uma batata e um pêssego, por exemplo, elas vão de forma instintiva ali, naturalmente, optar por aquilo que tem um pouco mais de caloria. Então, a batata ao invés do pêssego, né? Se a gente coloca uma banana e frutas vermelhas, a banana geralmente é mais atrativa, então as crianças tendem, né, a ir experimentando aquilo que tem, sem saber, né, mas a natureza do corpo é aquilo que a gente carrega, né, de herança ali, que a gente precisa de um alimento que tenha um pouco mais de calorias. Isso a gente está falando de alimentos que são naturais, que vêm da terra ali. Só que com as mudanças que a gente foi tendo na forma de produzir outros tipos de alimento, então depois de uma certa quantidade de calorias, a gente coloca ali, né, entre chocolate e hambúrguer, batata frita, coisas que a gente foi produzindo, né, que a indústria foi produzindo, que a gente foi criando ali, diferentes daquilo que a natureza trouxe pra gente, que era natural, a gente já não sabe mais distinguir, porque a quantidade ali de calorias já excede muito aquilo que estaria presente naturalmente no alimento, né, que vem da natureza ali. Então a gente já acaba optando por qualquer coisa, né? Então a gente acaba perdendo isso, esse feeling, né, essa inteligência do corpo de optar por aquilo que é mais calórico, mas que tem ali, né, uma
caloria boa, que vai realmente nutrir. Então a gente acaba optando por qualquer coisa que seja mais calórica, independentemente da quantidade de nutrientes daquilo que a gente tem ali. Então, quando a gente acha que às vezes a gente escolhe os alimentos que a gente está comendo, na verdade, muitas vezes o que acontece é que eles estão, né, escolhendo a gente, não a gente escolhendo os alimentos, assim. Então, hoje a gente vive uma vida totalmente diferente do que os nossos pais, os nossos avós, né, e os nossos ancestrais viviam. Então, claro que a gente tem que se adaptar, mas eu achei interessante falar um pouquinho sobre essas questões, porque a vida que a gente tem levado muitas vezes faz com que a gente, de forma automática, faça muitas coisas que a gente precisa fazer, que a gente não tem escolha. Comer é algo que a gente não tem escolha, a gente precisa escolher. E aí a gente acaba não percebendo o quanto que aquelas escolhas impactam na nossa saúde, estão impactando. E muitas vezes a gente acha que a gente está escolhendo, né? Então, uma das outras coisas que faz com que a gente escolha, na verdade, ache, né, que está escolhendo algo, mas na verdade não está, né, que a gente opte por opções alimentares que não são tão interessantes, também é a questão das mudanças que ocorreram aí no processo de industrialização dos alimentos, né? Então, a partir da década de 70 aí, começou a surgir um movimento mais de transição alimentar, né? Então, antigamente, né, a alimentação que era feita predominantemente de alimentos mais frescos e naturais ali, né, e que tinha gente presente, né, os pais e os avós, né, principalmente as mulheres cozinhando ali na maior parte do tempo, né, para a família. Então a gente passou a ter acesso a alimentos prontos, que são mais práticos, e as pessoas, principalmente as mulheres, começaram a ir para o mercado de trabalho, começaram a ter mais autonomia, né, o que é realmente muito bom, e começaram a não ter a disponibilidade, né, de cozinhar tanto, né. Então a gente reduziu o tempo que a gente cozinha alimentos e a gente passou a adquirir alimentos prontos, muito mais práticos, porque você tem agora outras prioridades, né? E você tem também outras atividades, outras funções. Então, a gente tem que, por um lado, é ótimo que a gente tenha acesso a alguns produtos de forma mais prática ali, mas também, muitas vezes, a gente opta por produtos que não são de boa qualidade, porque a oferta de produtos de boa qualidade acaba sendo pequena, né, em comparação aos produtos processados, ultraprocessados. Se a gente for pensar em salgadinho, bolacha, biscoito, achocolatado, nessas bebidas aí, sucos, se a gente for pensar esses que são de pior qualidade, geralmente tem um valor mais acessível. E é o que é mais vendido, porque também, consequentemente, ele é mais acessível para a população e também mais lucrativo para as empresas. Porque para a empresa vender esses tipos de alimento com esse valor, é porque ela usa uma matéria-prima que não vale praticamente nada, ela não tem custo nenhum praticamente para produzir esse alimento, né? Então, às vezes a gente fala, nossa, comer saudável é muito caro. E realmente é mais difícil de ser acessível ali, principalmente se a gente pensa em coisas prontas, né? E se a gente quer optar por opções práticas e boas, né, interessantes, que tem ali uma alta densidade nutricional, tem nutrientes que vão realmente beneficiar, o valor acaba sendo realmente mais caro, né? Então, essa é uma das outras questões, né, que faz com que a gente opte por alimentos que não são tão interessantes, né? E tem toda uma indústria fazendo esse tipo de trabalho ali, né? Colocando à disposição esses alimentos, né? Então a gente acaba achando que está escolhendo, mas na verdade não.
Que mais, gente, que a gente tem aqui? Os hábitos, né? Os hábitos que a gente começou a adquirir. Então, a gente tem a questão do movimento, né? Então, a gente hoje passa muito mais tempo sentado em frente, né, às telas. A gente não caça, né? Não tem que andar tanto. Então, a gente tem os carros, né? Outros meios de transportes que fazem com que a gente gaste menos também. E embora a gente gaste menos calorias ali, a gente tem consumido mais. Então, hoje a gente tem mais problemas de saúde por conta de excesso de alimentos, principalmente excesso de calorias, porque se a gente for pegar a mesma quantidade, né, de, sei lá, 100 gramas de... vamos colocar aí de batata frita e 100 gramas de brócolis, por exemplo... com 100 gramas de batata frita você come assim rapidinho. A quantidade de calorias que tem em 100 gramas de batata frita é muito maior do que a quantidade de calorias que tem em 100 gramas de brócolis. E você fica muito mais saciado com os brócolis. Você imagina, para comer 100 gramas de brócolis é bastante. Então você ter que comer 100 gramas de brócolis ali, você vai ficar muito mais tempo preenchido, satisfeito ali, que vai te nutrir muito mais do que uma batata, né? 100 gramas de batata frita. Então, a gente tem... acaba adquirindo muito mais calorias do que o que a gente realmente precisaria. E aí você consome aquilo, seu organismo absorve aquilo super rápido, porque não tem tanta fibra ali, é muito mais gordura, né? A gordura traz aquela sensação de prazer, de saciedade, junto com o açúcar, então forma a combinação perfeita, que a gente, né, que o nosso cérebro gosta, então aquilo faz com que a gente acabe comendo mais. Então, como não tem tanta fibra, a gente acaba absorvendo super rápido e logo você tá com fome novamente, logo você precisa comer mais. E aí acaba optando por coisas que não são tão nutritivas, né? E quanto mais açúcar, mais gordura a gente come, mais a gente altera o nosso paladar, né? E aí a gente, claro que não vai achar tão saboroso uma comida natural. A gente vai querer mais daquela comida com mais gordura, com mais açúcar, mais artificial ali. Então os hábitos foram mudando drasticamente ali, a gente passa, né, a ter menos tempo na cozinha, preparando menos alimentos ali frescos, consumindo mais alimentos processados, ultraprocessados, que são realmente mais práticos, mais acessíveis, né? Então a gente passa a ter um monte de outros problemas de saúde aí que antigamente a gente não via. Então, se a gente for pensar e olhar, observar, né, na natureza, os animais comem aquilo que está disponível para eles e que é compatível com o que eles precisam, que eles foram programados, né, para comer, enquanto que a gente hoje passa a comer alimentos que não são tão compatíveis mais, né, com o nosso corpo, porque a gente faz uma mudança no processamento desses alimentos todos aí. Então, essa é uma questão também que faz com que a gente acabe optando por, né, alimentos que não são tão interessantes. Certo, meu povo? Se a gente observar a questão dos animais, a gente não vê os animais que comem, né, aquilo que eles foram designados para comer com doença, com excesso de peso. É difícil, você vai, né, na natureza, olha aí os pássaros, os macacos, por exemplo, você não vê macaco obeso, pássaro obeso com excesso de peso, não vê leão obeso, né? A gente não vê, porque eles comem aquilo que eles foram programados para comer, né? Então, quando a gente passa a se alimentar de coisas que não são naturais para o nosso corpo, aí a gente começa a ter problemas aí de saúde. E uma vez que a gente tem acesso a esses alimentos que foram feitos, né, especialmente para que a gente sinta prazer
a gente acaba optando muito mais por esses alimentos que trazem prazer, e a gente não quer mais os alimentos naturais. Então a gente precisa até passar por um processo aí de readaptar o nosso paladar, que muda a cada 15, 20 dias mais ou menos, para começar a sentir mesmo o sabor dos alimentos frescos e começar a sentir um prazer naquilo, né? Porque uma das estratégias das indústrias é modificar, né? Adicionar um monte de compostos químicos, né? Que a gente chama de aditivos, substâncias que vão alterar o sabor dos alimentos e a consistência, vai fazer com que se tornem mais crocantes, né? Mais palatáveis ali. E isso mexe, né, muito com as nossas papilas gustativas aí, né? As nossas enzimas que fazem que são responsáveis pelo sabor, que fazem o processo de digestão. Então isso acaba afetando muito. Então, quanto mais desses alimentos a gente come, mais a gente sente vontade de comer. E às vezes, mesmo que a gente tenha uma força de vontade tremenda, e falei, não, eu sei que isso não é tão saudável, eu sei que eu preciso comer comida de verdade, é mais difícil, porque você sabe que você não vai ter aquele mecanismo de prazer, né, que é ativado comendo alimentos como brócolis, como tomate, como cenoura. Geralmente a gente não sente essa vontade, nossa, que vontade, a gente não fica viciado em comer alface, por exemplo, né? A gente não tem, a natureza não criou esses alimentos com esse mecanismo, né? E aí a indústria vai e modifica esses alimentos para que a gente tenha esse mecanismo e você fique viciado. Então você sente uma vontade, né, avassaladora de comer um sorvete, de tomar sorvete, de comer um chocolate, uma pizza, um lanche. Isso não acontece com um prato de feijão com arroz, né? Então é interessante a gente começar a pensar, então será que eu escolho? Por mais que a gente saiba conscientemente, muitas vezes o nosso corpo está tão acostumado com aquele tipo de alimento que ele não quer mais, né, um alimento mais interessante, mais saudável. E aí, no início, para a gente começar a mudar os hábitos, realmente é mais difícil, porque a gente tem que lutar com uma série de fatores, né? Sem contar, não só essa questão que a gente foi já programado para optar por alimentos mais calóricos, né? Essa questão da praticidade, muitas vezes a gente vai preparar alimentos mais saudáveis, a gente precisa se organizar, a gente precisa de um tempo maior para lavar, para picar, precisa cozinhar, né? Então tem todas essas questões que competem aí com um estilo de vida e um hábito alimentar mais interessante para o nosso corpo. Então aí a gente também tem essa questão dos mecanismos do cérebro ali que optam. A gente também tem algo que eu falo muito, que eu tenho falado bastante, bactérias no nosso intestino, no nosso organismo inteiro, né, principalmente no nosso intestino, que se acostumam com aquele alimento, né, que a gente come e vão se proliferando e vão pedindo mais por aquilo que a gente, né, come. Então, se a gente come mais comidas naturais, a gente vai ter mais vontade de comer comidas mais naturais, né? E se a gente come mais comidas processadas, ultraprocessadas, com mais açúcar, mais gordura, mais sal ali, a gente também vai ter muito mais vontade, porque tem bactérias ali que se alimentam naqueles tipos de alimento e que se você não come, elas vão morrer. Então elas também estão o tempo todo ali sinalizando, né, mandando sinais pro seu corpo, pro seu cérebro, viu? Come aquele açúcar, come aquele chocolate, aquele bolo, aquele pastel, aquele cachorro quente, né? Porque eu também quero me alimentar. Então é uma cadeia, né? E aí, às vezes, a gente, principalmente quando a gente pensa na questão de ganho de peso, né? Que geralmente é o precursor para o desenvolvimento de outros problemas de saúde, né? Então, a primeira coisa que vem é o ganho de peso. Muita gente, aí vocês podem até, né, comentar aí comigo se vocês já ouviram a questão da genética. Então, tem muita gente que fala, ai, não, eu me alimento super bem, eu me exercito, tenho hábitos mais saudáveis, mas a minha genética é terrível. Não consigo emagrecer, minha família toda, né,
já vem da minha genética. Eu escuto muito isso em relação à minha mãe, que é muito, muito magrinha. Eu algumas vezes posto foto dela e alguns vídeos nos stories, então não sei. Tem gente aí, eu acho que, não sei se o Cirilo ainda tá aí, mas tem gente que conhece, né, minha mãe, e ela sempre foi muito magrinha. Então muita gente fala, você tem uma genética boa, você não engorda porque você tem, né, sua família já é mais magrinha, né, já tem uma genética mais favorável. E é engraçado porque muitas vezes a gente usa a questão da genética como uma muleta aí, né? Pra gente se apoiar ali e achar que, né, meu destino é esse, estou fadada a isso, não adianta, já tentei, né? E a gente sabe que a genética tem sim, né, um papel. E aí eu até trouxe aqui para vocês, eu tô olhando aqui para baixo porque eu tenho, né, as anotações para poder compartilhar com vocês, para saber se não tô esquecendo de nada aqui, né, que eu pontuei. Mas se vocês tiverem dúvidas, comentários, vão colocando aí, a gente vai trocando, né, as figurinhas aqui. Eu trouxe para vocês algumas pesquisas, né, na verdade uma mais específica, sobre a questão genética, em que pegaram crianças de pais biológicos obesos, né? Então fizeram ali testes para saber quantos por cento de risco dessa criança desenvolver obesidade ela teria, e compararam com crianças que foram adotadas por, né, pais obesos. Então, em um caso, a gente tem as crianças que têm ali o código genético, que carregam a genética ali de pais obesos, e no outro a gente tem crianças que não têm a genética ali, né, foram nascidas ali de pais biológicos que não eram obesos, mas que foram adotadas por pais que eram obesos. E aí, comparando os dois cenários, eles descobriram que o risco de uma criança que tem o código, a carga genética de pais obesos, de desenvolver obesidade é de 27%, enquanto o risco de uma criança que tem ali, que veio, né, de pais que não eram obesos e aí são criadas por pais obesos, é de 21% de desenvolver ali obesidade, né, um risco um pouco maior. Na verdade, em relação a quem tem, não tem, né, essa carga genética, mas se a gente comparar em relação a quem veio com a carga genética, não é tanta diferença, né? Tem aí 6% de diferença. Então, sim, a genética tem uma interferência, né, na questão de como que a gente assimila, principalmente o apetite, como que a gente assimila essas calorias, o quanto que o nosso corpo vai armazenar de calorias e quanto que ele vai gastar. Então, se você pegar um número de pessoas, né, outro estudo que foi feito, e aí dá para essas pessoas a mesma quantidade de caloria, o mesmo alimento, né, foi feito por 6 meses. Então, eles deram ali 1.000 calorias, né, para esse grupo de pessoas. E aí, ao longo desses 6 meses, a gente percebeu que algumas aumentaram um pouco, né, o peso, enquanto outras aumentaram muito mais. Então, teve até alteração de 20 quilos de diferença. Então, a gente tem, sim, essa questão genética que interfere. Mas muito mais do que a questão genética, a gente tem algo que tem sido estudado mais a fundo, que é chamado de epigenética, que é, na verdade, como que os nossos genes se comportam diante do ambiente onde a gente cresce e se desenvolve. Então, por mais que a gente tenha ali uma carga genética, muito mais do que o nosso DNA, o que é responsável pelo desenvolvimento, né, e o maior risco de obesidade e de doenças são os hábitos, é o ambiente que você proporciona para esse código genético aí. Então, se a gente tem uma criança que
não carrega, né, essa carga genética de pais obesos, por exemplo, mas que come alimentos ultraprocessados, que não tem hábitos, né, estilo de vida mais saudáveis ali, ela vai desenvolver, né, a genética, o código, a carga dela vai ali se adaptando ao meio, né? Então ela vai desenvolvendo esse padrão. E se você pegar uma criança que tem essa carga genética aí, né, dos pais, mas consegue aí mudar os hábitos alimentares, estilo de vida, né, e passar a se alimentar de forma saudável e mais interessante, você também percebe que essa criança diminui drasticamente os riscos de ter obesidade, desenvolvimento de outras doenças, principalmente as doenças crônicas não transmissíveis, que são as doenças que mais matam e que acometem mais de 50% da nossa população, que são as doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, câncer, a diabetes, pressão alta, né? Então, essas doenças que são mais frequentes e que muitas vezes a gente acha que são doenças genéticas, e na verdade não, é o meio, são as condições que você dá para esse código, para o seu corpo, de desenvolver ou não desenvolver esse tipo de doença, de problema de saúde, né? Então, sim, a gente tem uma questão genética, mas a gente também tem o poder de mudar, né? E alterar isso. Então, tem sim, a genética dizem que tem um papel de 10 a 20% ali de interferência, né, no resultado do estilo da sua vida ali, da saúde, enquanto que 80 a 90% é o que você faz, né? Então, dizem até que a genética meio que coloca a bala no revólver e aí o seu estilo de vida é que puxa o gatilho. Então, se você tem a bala no revólver, mas não puxa o gatilho, tem um estilo de vida que vai fazer com que isso não seja, né, ativado, então ele pode ficar ali tranquilo, você deixa ela dormindo, seus genes ali repousando, dormindo. E aí, gente, o que acredito eu que hoje interfere muito mais nas escolhas que a gente faz, né, no porquê que a gente come o que a gente come, e que está muito presente hoje, né, são as estratégias que as indústrias usam para poder vender. Então, as indústrias precisam lucrar, né, elas precisam se manter no mercado. E aí elas têm acionistas, investidores ali que tem, né, que compram as ações, que precisam ter um lucro rápido ali. Então, a cada quartil elas precisam pensar em estratégias, fazer com que as pessoas consumam mais. Esse é o papel dela para ela poder se manter no mercado. E aí são imensas as estratégias que elas usam, né? Então, a forma como os produtos são disponibilizados nos mercados, onde eles estão, né? Se estão mais em cima, mais embaixo, se estão nas prateleiras do meio ali ao alcance dos olhos. As indústrias contratam, investem muito em engenheiros químicos que vão ali mexer, né, na textura e no sabor daqueles alimentos. Investe muito em marketing, então faz embalagens principalmente para crianças ali, né, com cores, com coisas que são muito atrativas, e aí faz com que a gente automaticamente, né, olhe para aquilo. A gente teve até pesquisas que foram feitas em mercados, naqueles lugares dos mercados em que a gente encontra as bebidas, então tocando músicas, e aí eles foram percebendo que as pessoas iam comprando mais vinhos, por exemplo, vinhos franceses, se eles colocavam uma musiquinha de fundo ali francesa, ou então vinhos alemães, se colocavam uma música ali alemã. E as pessoas, quando compravam, né, as bebidas, foram questionadas depois, né, se elas
acreditavam que aquilo teria uma influência ou não, e elas disseram que não. Muitas vezes elas nem percebiam que estavam ouvindo, né? Porque é realmente uma forma sutil e faz com que aquilo entre ali no inconsciente e você acaba tendo esse impulso por comprar algo que você na verdade nunca compraria. Quem nunca aqui foi no mercado e aí escreve a listinha ali e fala, eu vou, né, com o dinheiro contado, vou comprar só isso que eu preciso. E aí você, muitas vezes, ainda mais se você estiver com fome, você chega ali no caixa e você tem, né, aquelas prateleiras que ficam próximas ali, cheias de guloseimas, e acaba pegando um monte de coisas que você nem precisava. Porque tem toda uma estratégia para aquilo, né? Inclusive tem alguns mercados, assim, mais, né, não sei aqui no Brasil, mas lá fora com certeza, que tem tecnologias que até rastreiam o movimento dos olhos para saber, né, para onde que você está olhando, como que atrair aqueles espelhos redondos que ficam mais no teto, assim, em alguns cantos, né, estratégicos do mercado, que geralmente são usados para ver se as pessoas não estão afanando alguns produtos, né? Aquilo também é usado como estratégia para ver, para poder te conduzir para alimentos que são produtos que são mais lucrativos para as empresas, né? Que mais que a gente tem aqui? A gente tem a questão também de empresas grandes que financiam pesquisas científicas, artigos, campanhas, para dizer que, na verdade, a culpa do excesso de peso da maioria da população e dos problemas de saúde é a falta de exercício e não a dieta. Então, eles minimizam a importância da dieta, né, e colocam a culpa ali na questão dos exercícios, porque as pessoas são mais sedentárias hoje, então não tem problema. E aí cria-se essa ilusão de que você pode consumir esses produtos que não tem problema nem de vez em quando, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Então são vários mecanismos que a gente hoje, né, tem ali e não tem consciência que fazem, né, com que a gente opte por produtos que muitas vezes a gente nem precisaria, né, que não são tão interessantes ali para nossa saúde. E aí, diante desse monte de mecanismo, o que a gente pode fazer, né? Então, a gente hoje tem uma vida totalmente doida, né? Tá várias tarefas, e é casa, e é trabalho, e é trânsito que a gente pega, e aí a gente tá, né, muito estressado, tem pouco tempo, e aí cozinha, e é filho, é marido, é esposa, enfim, né? E coisas que acontecem na vida, porque vida é isso, né, gente? A vida não é algo estático, né? É algo que a gente como se fosse uma, como é que a gente fala? Uma vista linda, maravilhosa, que a única coisa que eu preciso fazer é batalhar um pouco para subir, né, a montanha, chega lá e eu vou ficar com aquela vista maravilhosa para sempre, aquilo vai ser a minha vida agora. Não existe, vida é isso, né? Há altos e baixos, são picos e vales o tempo todo. Então há momentos, fases em que a gente tá mais tranquila, que a gente consegue se organizar melhor, que a gente tem mais disposição, mais vontade, né, de cuidar melhor da nossa saúde, da nossa alimentação. Outros momentos a gente não tá tão disposto a pagar o preço, tá tudo bem, né, porque é vida e a gente tem outras coisas acontecendo e de repente, né, uma conta que atrasa, é um acidente de carro, é alguém que fica doente, porque vida é isso, é esse movimento o tempo todo, é tirar a gente da zona de conforto, né, ir cutucando, e aí a gente vai tentando se equilibrar e aí de repente ela desequilibra de novo e a gente vai voltando, é isso o tempo todo. Então o que a gente pode fazer? Eu anotei aqui 5 dicas que podem ajudar, né, no caso da gente tentar ter um pouco mais de autonomia, um pouco mais de consciência para escolher aquilo que a gente deveria comer, aquilo que é melhor pra gente, né? E claro que a gente vai tentar fazer isso nas condições que a gente tem, né, sem estresse, sem neura, sem colocar mais pressão, mais uma tarefa ali,
mas para que a gente tenha um pouco mais de reflexão, consciência, escolha, né? Mesmo que não seja possível fazer uma escolha mais interessante, mas que a gente tenha consciência do porquê. Eu sei que hoje eu tô muito cansada, trabalhei o dia inteiro, não é a melhor opção, eu vou comprar qualquer coisa para comer, mas que na maioria das vezes eu consiga escolher melhor, porque eu sei que aquilo vai fazer com que eu tenha mais disposição, mais ânimo, mais saúde, mais vontade de fazer as atividades no dia seguinte. Então, meu corpo vai responder melhor, a minha mente vai responder melhor, os meus sentimentos, minhas emoções. Então, isso tudo influencia, né? Tudo que a gente põe na nossa boca influencia no produto que a gente gera, né? Em tudo que a gente transforma com isso, né? Com esse alimento ali. Não só em questão da nossa saúde, da pele, do cabelo, mas também em questão de disposição, relacionamentos ali. Tudo isso interfere, né? Então, sempre que possível, opte por alimentos mais naturais, então, que a gente chama, né? O Guia Alimentar chama de alimentos in natura, que são aqueles que a natureza dá pra gente, que não tem código de barra, sabe? Batata, cenoura, mandioquinha, chuchu, beterraba, banana, maçã, acerola, abacaxi, então fruta, verdura, os grãos, né? Então feijão, vários tipos de feijão, arroz, as sementes, semente de linhaça, semente de girassol, semente de abóbora, castanhas, oleaginosas, farinhas. Então são esses alimentos que a gente deveria optar e que o guia diz que deveriam ser a base da nossa alimentação, né? Então, nossa alimentação deveria ser predominantemente desses alimentos, né? Então, essa é a primeira dica. Então, se a gente opta por esses alimentos, a gente já consegue desbancar aqueles alimentos processados, ultraprocessados, prontos ali. Sei que nem sempre é possível, então, mas na maioria das vezes, né, a gente optando por esses alimentos, a gente consegue ter um equilíbrio, né? Adquirir alimentos de produtores locais e não de grandes empresas. Então, como a gente falou das indústrias alimentícias, das grandes empresas, né? Então, a gente tem Coca-Cola, Pepsi, lá, tem várias empresas. Eu até anotei algumas para falar para vocês, que são donas, elas vão comprando, essas empresas muito grandes vão comprando empresas menores, vão fazendo, né, fusões aí, e são responsáveis por várias marcas. E o que acontece é que essas empresas, além de todas as estratégias que elas usam para poder vender, em grande maioria elas não remuneram muito bem, de forma justa, os fornecedores. Elas causam um impacto tremendo para o meio ambiente, né, para fazer a produção desses alimentos, para depois transportar esses alimentos. Então, assim, gasta-se muita água, muita matéria-prima é usada, né, em embalagem, em transporte, né, então polui. Ela presenteia, né, médicos, nutricionistas, financiam, né, pesquisas. Então, na medida do possível, se a gente opta por adquirir produtos de produtores locais, se a gente sabe de onde veio, é mais interessante, né? Então, além da Coca, da PepsiCo, a gente tem Danone, Nestlé, Cargill, que mais? Unilever, são empresas muito grandes ali e que não são tão interessantes, né? Não tem um processo ali de produção e remuneração muito justo ali, né? Se a gente vai, né, então adquirir alimentos processados e ultraprocessados, né, o ideal é que a gente opte por alimentos que não são dessas grandes empresas aí que tem, né, que compram várias marcas. Você tem um nome ali, dá para saber. Então, quanto mais próximo esse alimento for de você, de onde você mora, melhor, né? Então, de onde que ele veio? Então, a cadeia, né, que ele passou, né, a rede de transporte ali, o tempo que ele ficou armazenado, tudo isso é muito menor. Então, se a gente conseguir adquirir alimentos mais próximos de nós, é melhor não só pra gente, pra nossa saúde,
mas pro ambiente, pra pessoa que produziu, né? Porque tem todo uma cadeia, né? Por trás disso tudo, assim, para esse alimento chegar até a nossa casa. Algo também que a gente pode fazer é tentar organizar a alimentação para a semana, né? No caso de pessoas que trabalham fora, que estudam, não tem tanto tempo, então pegar um dia na semana, já deixar tudo mais ou menos, né, esquematizado, então cozinhar de repente uma quantidade maior e congelar em marmitas, comprar as folhas e deixar já lavadas, e aí você pode armazenar em recipientes intercalando, né, um pano de prato ali para manter mais fresquinho e ficar prático no dia a dia ali. Dá pra gente picar, né, pré-cozinhar alguns alimentos e congelar, e depois na hora só descongelar ali rapidinho pra gente preparar. Deixar os leguminosas, né, feijão, grande bico, lentilha, ervilha, já de molho, e aí depois cozinhar uma quantidade maior, congelar, e aí com isso assim é uma mão na roda, porque, né, a gente consegue preparar em 15 minutinhos alguma coisa rápida, fazer uma salada ali. Então ter à nossa disposição alimentos que são mais interessantes e já mais pré-preparados, porque aí no momento que a gente não tiver na disposição e que tiver sem tempo, a gente consegue optar por algo melhor, né? Que mais? E sempre que possível a gente cozinhar, né? Eu sei que tem gente que não gosta muito de cozinhar, não leva muito jeito, mas cozinhar é algo que acho que é uma habilidade que a gente tem inata, e que se a gente tirar, né, um momento na semana ali pra gente se conectar com o alimento, a gente vai perceber o quanto que a gente consegue criar e fazer coisas gostosas de forma muito simples, usar os temperinhos, né, que a natureza aí deu, temperos naturais ali. Então dá pra fazer, se a gente não ficar se apegando a fórmulas, a quantidades específicas de receita, passo a passo, deixar com que a nossa natureza, né, o nosso corpo dite pra gente o que de repente a gente deveria comer, e se arriscar sem medo ali de fazer uma refeição diferente, algo que saia dos padrões ali. A gente percebe que dá pra fazer coisas muito saborosas, muito nutritíveis e rápidas, assim, práticas também. E acredito que é isso, gente. Então, espero ter contribuído, né, nesse nosso 17º episódio do Nutrir Consciente, falando um pouquinho do porquê que a gente come o que a gente come. Se vocês tiverem qualquer dúvida, comentários, sugestões, né, inclusive de novos temas para as próximas lives, podem deixar nos comentários dessa live, vai ficar salva. E eu queria agradecer a todo mundo que ficou, todo mundo que passou por aqui. Então, muito obrigada pela troca, né, por ter ficado presente, quem ficou. E a gente se vê no nosso próximo projeto Nutrir Consciente 447 da semana que vem. Então, um beijo para todo mundo, ótima semana e até mais!